Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua pergunta número 22. Lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra inicial do conhecimento espírita. É o início, o conteúdo filosófico da doutrina espírita está aí registrado no Livro dos Espíritos. Ele é composto de 1019 perguntas e respostas. Essas perguntas foram elaboradas por Allan Kardec, juntamente com a Sociedade Espírita de Paris, e foi distribuído a vários médiuns em várias partes do mundo, respondidas, e depois de analisadas, foram ajuntadas neste livro, que é o Livro dos Espíritos. É o princípio do conhecimento espírita. É a parte filosófica do espiritismo. Mas na pergunta número 22, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Porque no tempo que Allan Kardec estava encarnado, só se reconhecia a matéria em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Hoje já se conhece o 4º estado da matéria, que é o estado de plasma. E assim vamos, a espiritualidade cita muito o estado quintessenciado da matéria. Aos poucos a ciência vai penetrando em estados da matéria que nós desconhecemos. Os espíritos passam pelo nosso sólido, pela nossa parede. Existem partículas materiais, como os neutrinos, que são expelidos pelas estrelas, que atravessam o nosso planeta Terra, os nossos corpos a todo momento, e ignoram a existência. São tão rápidos e tão pequenos que passam pelos nossos interstícios materiais como se nem existíssemos, como se o planeta Terra inteiro não existisse. Aquela ideia de que a matéria era só aquela situação impenetrável, que tinha uma dimensão física, esta ideia concebida no tempo de Allan Kardec já se passou. E o Espiritismo como ciência, ele estuda e compreende a natureza de acordo com os olhos da ciência. Olhando do ponto de vista espiritual, existem as dimensões do universo, em que cada dimensão tem o seu status vibratório e, consequentemente, a matéria ali assume características que a ciência terrestre não reconhece. Mas existe uma segunda parte desta pergunta e, consequentemente, uma segunda parte da resposta. Então, Allan Kardec perguntou ainda, numa subdivisão da pergunta, para os espíritos: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos responderam: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A importância dessa pergunta: a matéria é o laço que prende o espírito, e o espírito se serve da matéria e sobre ela exerce uma ação. A segunda parte da resposta: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então a pergunta e resposta número 22 do Livro dos Espíritos fica aqui analisada. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.